A onipresença é simplesmente essa ausência do tempo. O tempo é um regulador de tudo. Se você não tem essa dimensão temporal, se você não tem o tempo, você não tem como falar sobre velocidade. Velocidade é um movimento. Então, onde não existe o tempo, a dimensão atemporal, não tem movimento. A onipresença simplesmente está em todos os lugares porque não se movimenta, simplesmente existe. Ele é, então ele está em todo lugar. Porque ele é o princípio da energia. O princípio fundamental, o fundamento de toda a energia, justamente vem desse ser que nos criou, que eu não chamo de Deus, porque não foi esse o nome que ele mesmo se deu, para se apresentar para Moisés, né? Então, a onipresença é simplesmente, ele está em todo lugar. Está em todo lugar por quê? Porque ele não precisa se movimentar para isso, ele não tem o tempo que caracteriza um movimento. Então ele simplesmente vê tudo, está em todo lugar e preenche toda essa dimensão da eternidade, essa dimensão eterna. Ele preenche todo esse espaço, se é que a gente pode chamar de espaço também. É uma coisa que ainda a gente não tem como formar uma imagem mental, não tem como a gente pensar em termos de espaço, como a gente tem aqui. Nós somos limitados dentro desse nosso cérebro, e é isso que é o desenvolvimento do espírito, é o desenvolvimento do cérebro pelo conhecimento. Se nós não conseguimos formar uma imagem mental dessa dimensão atemporal, sem pensar em tempo, e de repente, talvez até sem pensar em espaço, fica difícil. Mas essa é a onipresença. E sempre que o tempo para, você pode explicar todos os milagres, praticamente todos. Porque é simplesmente uma projeção da eternidade aqui na Terra. Um buraco, né? Eu imagino um buraco como se fosse uma manilha gigante, não é, que atravesse o campo de força do cinturão de Van Halen e se projete em um lugar específico aqui na Terra. Quando você para o tempo naquele lugar, precisamente, tudo pode acontecer. Como as 10 pragas do Egito, como a proliferação das rãs. Você imagina as rãs se reproduzindo, mas não morrem, porque não tem tempo, então multiplica-se, insetos e tudo mais. Até bactérias continuam se reproduzindo sem morrer. É o que se explica as 10 pragas do Egito. A gente vê que não, como eu digo sempre, que não existe milagre no sentido de sobrenatural, porque jamais o Criador seria contra a própria criação, ou seja, agir de maneira sobrenatural. Então, são essas manipulações temporais, além de ele poder fazer isso diretamente em alguns dos seres humanos, que são santos, como fez na ressurreição de Cristo. Só que Cristo, quando ele voltou, ele provavelmente não estava com o mesmo corpo que morreu. Porque não iria, isso seria ser antinatural. Então, a gente precisa pensar em termos de qual o corpo que ele usou para continuar dentro dessa dimensão temporal, conversando com os apóstolos para mostrar que tinha ressuscitado, antes de finalmente ele subir ao céu.